eu não me envergonho do Evangelho. Jamais. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo ser humano que crê. Não importando se é judeu, grego, brasileiro, árabe, japonês, qualquer um. Porque a justiça de Deus se revela, se manifesta através do Evangelho de Cristo, assim, levando-nos a viver de fé em fé. Porque o verdadeiro ser humano que anda com Deus vive pela fé. Porém, isto é o que eu creio. Creio no Evangelho, e quem crê no Evangelho assim obedece o Evangelho. Porque está escrito que o Evangelho nos foi dado para ser obedecido em fé, no meio de todas as nações, no meio de todos os gentios, no meio de todos os povos. Assim eu creio. Porém, saiba, Paulo prossegue e ele descreve o que ele via de maneira imediata na sociedade romana, na libertinagem que caracterizava a cultura daqueles dias no mundo greco-romano, onde não havia separação entre promiscuidade sexual, todo tipo de fetiche, de invenção, de criação, de exploração de prazer, de desejo por todos os meios. Era um culto total ao hedonismo. E um hedonismo que se manifestava não apenas nas áreas privadas da vida, mas o hedonismo era manifesto na rua. As pessoas transavam na rua, nas pilastras. Por isso, a palavra fornicação foi cunhada a partir dessa ideia de gente trepando umas nas outras, encostadas nos fornos, nas colunas, nos arcos. O nome daqueles arcos eram fornos. Se encostavam nos fornos, cada aquela surubada pública. Quem não tinha dinheiro ia para o forno, para os fornos. Era a fornicação. E ele descreve o que ele via naquela sociedade, aonde ele ia. Não era só em Roma, era em todos os lugares. Toda a Ásia Menor, no Egito, tudo que era canto. Era uma loucura total. E muitas dessas coisas feitas publicamente. E ele descreve aqui, dizendo que aquele tipo de degradação a qual as pessoas se permitiam, vivendo como bichos de desejo, como bonobos incontroláveis, aquilo era um testemunho da alienação deles total em relação a Deus. Como eles tinham escolhido comer morte, comer ira, comer dissolução, comer o que diluía a solução humana essencial. E era uma sociedade que foi um império que veio a ruir pela dissolução. Nem a estrutura política e econômica suportou a dissolução que comeu aquela civilização por dentro. E Paulo prossegue dizendo: a ira de Deus se revela do céu. Entenda a ira na perspectiva que eu explico sempre. A ira de Deus é Deus dizer: você está por conta própria, quer viver do jeito que você entende, não quer nenhum conselho, nenhuma palavra, nenhuma instrução de vida e de verdade. Você está por conta própria, vai em frente. Esse retirar da graça, esse dizer: você está entregue a você mesmo, vá. Isso é ira de Deus. Isso me coloca no lugar de todas as vulnerabilidades, muito mais do que eu imagino. Essa condição se manifesta soberana sempre que você encontra
manifestação de impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade e promovem a injustiça. Detêm a verdade e promovem a injustiça. Sempre. Seja na sociedade romana, seja na sociedade brasileira, seja numa sociedade religiosa do primeiro século, seja no que se chama igreja hoje, seja na Cúria Romana, seja no Vaticano, sejam nas milhões de igrejas evangélicas, que são reinos cada vez mais tomados pela impiedade e perversão dos homens que trocam e que, pior do que isso, eles detêm, obstaculam o evangelho, a verdade, e preferem premiar, liberar, aplaudir, conviver com a injustiça. Eles fazem essa escolha todo dia. Por isso, a ira de Deus está sobre todos os que assim vivem. Tem gente que fica chocada assistindo aqui o Papo de Graça porque não acredita a quantidade de impiedade e perversão de homens que detêm a verdade pela injustiça num ambiente chamado igreja. Mas foi o que estava profetizado. Nós estamos vivendo a apostasia. A desgraça é essa. Esse é o sinal apocalíptico essencial e que vocês não querem identificar. Paulo não está falando apenas daquilo que acontece fora. Ele está falando que em qualquer lugar onde a impiedade e a perversão dos homens obstacula a verdade, não querem se render à verdade e promovem a injustiça, se estiver presente, a desgraça se estabelecerá sem limites. Porquanto eles são indesculpáveis, porque o que de Deus se pode conhecer está manifesto para eles na natureza, e para esses que são religiosos está manifesto na natureza e está manifesto na palavra. A indesculpabilidade dos que vivem hoje assim, dentro desse ambiente chamado cristão, mas vivem vidas romanas, nas suas dissoluções, nas suas fornicações, é porque além de ter a revelação de Deus na natureza, eles têm a revelação de Deus em Cristo. E eles trocam o Evangelho de Jesus pelas coisas que são prazerosas a eles e que dão a eles o álibi, que dão a eles o pretexto de que eles construam uma pseudo-espiritualidade ungida pelo azeite da promiscuidade, como a gente vê acontecendo cada dia mais para todo lado. Por isso, o juízo destes, de dentro de igreja, é infinitamente pior do que daquele que está em qualquer que seja a parada romana de maluquices e de exibicionismos. Não tem comparação. Os de dentro serão julgados de maneira infinitamente mais forte, como diz Tiago, como diz Pedro. O juízo começa por aqueles que dizem: eu sou o povo de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não só na natureza, mas no Evangelho, na palavra, em Cristo, não o glorificam como Deus de fato, quando glorificam com a boca, mas os seus raciocínios são nulos. O coração deles é insensato, não tem luz neles nenhuma. São loucos, como a gente assiste todo dia aqui, mais loucos que os de fora, e vão mudando a glória do Deus incorruptível em culto a homens, a apóstolos, a bispos, a esses quadrúpedes que se oferecem. São gente que tem sangue réptil e gelado, que só querem abusar do próximo, e vocês preferem entregarem glória de Deus a esses indivíduos aos quais vocês fazem tornarem-se riquíssimos como representantes de Deus na terra. Grande e perversa é a idolatria de vocês. É por isso que Deus entregou essa geração de cristãos
as mesmas coisas que ele entregou à sociedade romana e que entrega a qualquer outra sociedade nas mesmas circunstâncias. Essas sociedades eclesiásticas que vocês fazem de natureza romana na perspectiva do hedonismo, do surubismo, da swingagem, da infidelidade, da concupiscência, Deus entregou todos esses à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para continuarem desonrando os seus corpos entre si, usando-se uns aos outros mutuamente de todos os modos e formas possíveis. Entregaram-se a paixões infames, mudaram a natureza das coisas de todos os modos possíveis, porque eles cultuam o prazer, cultuam o hedonismo. Esse é o Deus deles, juntamente com o dinheiro, que eles amam acima de tudo. Ora, por haverem essas pessoas que são de dentro daquilo que vocês chamam igreja, por haverem desprezado o conhecimento, a revelação de Deus em Cristo, no Evangelho, dada a eles todos os dias, terem detido e barrado a palavra, promovendo ao contrário a injustiça, Deus entregou essas pessoas, entregou essa igreja, entregou essa geração. Assim como entregou os romanos, entrega a todos os outros que praticam a impiedade e a perversidade, obstaculando a verdade, favorecendo a injustiça. É um vaticínio universal. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A cabeça deles só pensa o que é mal. Por isso é que eles praticam essas coisas inconvenientes, inconcebíveis, porque a mente deles está sob essa sentença. Por isso andam cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, desejo de morte, de violência, de contenda, de ódio, de dolo, de malignidade. Por isso eles vivem de difamações, de mentiras, são caluniadores. Eles não estão nem aí para Deus. Usam o nome de Deus o tempo todo, mas não têm temor de Deus no coração. Vivem de abusar do nome de Deus, mas eles não creem em Deus. São os verdadeiros ateus, esses aqui. São insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. São desobedientes aos pais, são pessoas desafetuosas, são insensatos, são pérfidos, não têm afeição natural, nem com a mulher, nem com os filhos, nem com ninguém. São pessoas sem misericórdia, são cheias de ódio, são humanofóbicos. Ora, eles conhecem a palavra de Deus. Conhecem muito mais do que qualquer romano que vivia trepando nos encostos dos fornos, nas esquinas de Roma. Não, eles não precisam fazer leitura de Deus na natureza. Além da natureza, eles têm a palavra, eles têm o Evangelho, eles têm o testemunho dos que falam do Deus em nome do qual eles exploram o povo. De modo que, mais do que qualquer outro povo na terra, esses são os que detêm a verdade e favorecem a justiça. Por isso, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de juízo, de morte, os que vivem assim, os que praticam assim, tanto mais quanto sejam conscientes e deliberados. Eles, sabendo disso, não somente fazem, mas também aprovam, cobrem, se acumpliciam com aqueles que assim procedem. Eu, porém, não me envergonho do Evangelho, nem fora, nem dentro. Não me envergonho desse testemunho em qualquer lugar da terra, nem numa praça romana,
e nem num palco surubento de igrejas tomadas pela imundície. Continuarei pregando o mesmo evangelho, que é o único poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem acepção de pessoas, daquele que se dispõe a andar de fé em fé, crendo todo dia que o justo vive pela fé. Jesus, por favor, que a mera leitura e aplicação simples e lógica do espírito do Evangelho àqueles que ouviram aqui agora tenha sido suficiente para produzir todas as arrebentações de estruturas, de sofismas, de fortalezas mentais, de enganos. Quanto engano, quanta fortaleza do diabo erguida na mente de milhares de pastores, de crentes que viraram cidadãos da Roma perversa, viraram cidadãos da grande Babilônia. Misturaram o nome de Deus e o sangue da aliança com as putarias hedônicas das suas existências, sem temor de Deus no coração. Por favor, arrebenta-nos com o poder do Evangelho, para que haja chance de que alguns se convertam e sejam salvos dessa loucura que toma conta de quase tudo em volta de nós. Tem misericórdia, socorre-nos e permite que haja gente sendo quebrantada e querendo sarjar, purgar, espremer esse pus da alma, esse rato podre do coração. É o que eu te peço. Vem me ver TV. O canal é você.